compre um Philodendron Pink Prince sem antes assistir esse vídeo. E eu sou Ângela Cristina, a guria da Flor de Camomila, e tenho mais de 30 anos de experiência no cuidado e no cultivo das plantinhas. Se você gosta de Pink Prince assim como eu, já aproveita e deixa seu like clicando aqui no joinha. Ele funciona como uma florzinha, quando eu recebo eu fico muito feliz. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Flor de Camomila, é de graça, não custa nada, e ative o sininho. Assim você será notificado de todas as vezes que a gente vai estar postando vídeo novo aqui no canal da Flor de Camomila. O Philodendron Pink Prince é uma planta nativa das florestas quentes e úmidas. É uma planta trepadeira maravilhosa que ela cresce na floresta escalando nas árvores. É uma planta maravilhosa e para ela crescer linda e maravilhosa é sempre necessário colocar um suporte para que dê sustentação para que ela possa crescer com folhas bem grandonas, assim, maravilhosas. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês como que eu vou plantar essa planta maravilhosa, né? Eu trouxe ela faz poucos dias aqui para casa, mas eu tenho várias outras ali no meu jardim, que eu tô querendo plantar no chão também, para que ela possa ficar com as folhas ainda maiores, né? Quando a gente planta o Philodendron Pink Princess no chão e ela começa a escalar, seja num suporte, né, ou num tutor natural, que são as árvores, né, ela fica com as folhas ainda muito maiores. Então hoje eu quero explicar para vocês como que eu vou fazer esse replante, como que eu vou plantar ela num outro substrato, né, quais são as observações que eu fiz na hora de comprar a planta, de trazer a planta para casa, né, algumas peculiaridades, alguns problemas constantes que o pessoal vem me falando aqui, não só no YouTube, mas também como lá no meu Instagram, me pedindo para um socorro para ver o que pode ser algumas doenças que acabam acontecendo com a Pink Princess e como que você vai cuidar dessa planta aí na sua casa. É muito importante que antes de sair da sua casa para comprar um Philodendron Pink Princess, você estude sobre a planta. Quando você encontrar a planta adequada, né, quando você souber qual você quer comprar, você vai fazer as seguintes observações antes de comprar, né? Vai observar o pecíolo o caule, na verdade, né? Se ele é bem rosado. O que isso quer dizer? Ah, Ângela, mas o que isso tem a ver? Isso interfere também se a folha vai ser rosada ou não, né? Isso é uma das coisas que você vai observar também, né? Então, aqui eu observei que ele já vem desde lá de baixo, com folhinhas variegadas, né? Isso é uma das coisas muito importantes, tanto esta quanto esta. Essa foi a primeira observação que eu fiz. Por quê? Porque quando a parte de baixo já vem na variegação, com bastante variegação, as outras folhas que vão nascendo posteriormente já vão ser mais variegadas assim. E isso é uma das coisas que você precisa observar. Como, por exemplo, essa daqui. Olha aqui, bem de pertinho, Amanda mostra aqui como que é rosada aqui o pecíolo o cabinho da folha, né? Então, isso também já quer dizer. E olha só, ela é rosada aqui desse lado. E olha só que interessante isso, gente. Aqui desse lado, do mesmo lado, olha só, ela também apresenta a variegação. Eu não gosto muito de ficar colocando a mão em cima da folha, mas isso eu já vou explicar para vocês por que isso, né? Depois, daqui a pouco, gente. Se acalma um pouco, né? Ângela, então qual planta que eu devo escolher? Você sempre vai escolher a planta que tem mais rosa na folha, né? Porque assim, a chance dela vir mais rosada é muito maior e você vai ter uma planta com mais tonalidade na cor pink. Depois que eu compro a planta e trago para casa, eu sempre reservo um tempinho para fazer o replante dela, né? O que é o replante? É onde eu troco ela de vaso, troco o substrato. É um momento também onde eu observo as raízes da planta, né? Então, todas essas coisinhas que muitas vezes passam despercebido é que você vai observar. Ai, Ângela, mas eu deixo muito tempo a minha planta parada até que ela se adaptar, até que ela faça isso, até que ela faça aquilo, né? Mas, na verdade, você vai fazer o replante, porque assim você vai olhar como é que estão as raízes. Muitas vezes ela fica um tempo no garden parado e quando você leva para casa, elas já estão podres, né? E isso você vai só saber quando você olhar as raízes com cuidado, né? Olha que interessante, até as raízes, assim, bem saudáveis, elas são bem rosadas, né? Então, isso é uma das coisas que você vai observar. Outra coisa que eu recebo bastante dúvidas aqui, não só no YouTube, mas também lá no meu Instagram. Escuta só a aracuã, gente. É assim, ó.
Ai, Ângela, eu fiz o replante, como tu falou, mas a planta acabou morrendo. A pessoa, ela traz a planta para casa, fica com ela com 1 ano lá, colocando várias vezes adubação e não faz o replante. Aí quando eu ver que a planta já está bem debilitada, já está em sofrência, né? Já no último recurso, ela deixa como fazer o replante. Ai, Ângela, eu fiz o replante conforme tu me falou e a planta acabou morrendo. Não, a planta ela acabou ficando debilitada com o passar do tempo, porque você não fez o replante. E aí, quando você resolve fazer o replante, a planta já está mais para lá do que para cá e às vezes acaba perdendo a planta. Então, a culpa não é do replante, e sim porque a planta já está debilitada, né? Então, eu vou fazer isso. Vou replantar ela, vou observar as raízes, vou tirar um tempinho para isso. Faz com cuidado, faz com paciência, tira sempre um tempinho. Vou usar um vaso com furos, não precisa ser um vaso muito maior que o outro. Vou colocar um pouco de substrato dentro do vaso para acomodar a planta. E devagarzinho eu vou colocar a planta aqui dentro. Acomodar as raízes. Esse substrato ele é bem soltinho, bem areado, que facilita a saída da água. É uma planta que não gosta de ficar muito encharcado o substrato. Então você sempre vai usar um substrato soltinho, que facilita a saída da água. Esse substrato, gurias e guris, vocês encontram aqui na nossa loja online, olha só. Ele vai um pacotinho assim, ó, e já está pronto para uso. Só chegar em casa e plantar a planta dentro. O link da nossa loja online, onde você vai estar encontrando esse substrato e também as nossas plantinhas, você encontra aqui na descrição desse vídeo. Aqui você vai acomodar também a planta dentro do vaso como nem no outro, né? Que nem vai fazer o replante da mesma forma. Não precisa ficar plantando muito fundo dentro do vaso. Vai também observar as raízes como elas estão, né? Isso é muito importante. Dá uma apertadinha assim na planta para ela ficar firme, né? Para não ficar balançando às vezes com o vento, né? Vai também olhar se tem alguma folha que não tá bonita, que tá feia. Por quê? Porque essas folhas feias, elas acabam tirando a energia porque ela pudesse direcionar para uma outra folha. E olha só como ficou lindo depois de replantado o nosso Philodendron Pink Princess. Nessa hora que você também tá tirando as folhas, eu vou tirar esse palitinho aqui que tá aqui para fixar a planta. Vou tirar aqui desse outro também, olha só. E vou colocar esse tutor aqui que eu tenho. Se vocês querem que eu mostre num outro vídeo mostrando como fazer o tutor para Pink Princess, já aproveita e comenta aqui. Hoje eu vou usar esse daqui que eu tenho pronto aqui em casa. Aqui, ó, vou mostrar para vocês as raízes aéreas que tem aqui, ó. Isso aqui tudo são raízes aéreas, ó. Para fazer novas mudas é sempre cortar entre uma folha e outra que vai dar a nova muda, né? Vou colocar esse suportezinho aqui que eu tenho já pronto aqui. Então, se vocês querem que eu mostre para vocês como fazer um suporte, vocês comentem aqui, que aí eu vou trazer um vídeo para mostrando para vocês como fazer esse suportezinho aqui para Pink Princess, ó. E amarrar agora ele para ele poder crescer contra aqui as raízes aéreas. Ela, com o passar do tempo, elas vão se agarrando aqui nesse suporte e aí ela vai favorecendo o crescimento dela. Por isso que a importância de colocar um tutor. Por quê? Porque ele vai fazer o serviço que nem a árvore, né? No caso, né? Não é o serviço, né? Vai ter a mesma função da árvore, que é dar suporte para a planta poder escalar e ela poder crescer e ficar com as folhas muito bonitas. Porque é isso que na natureza acontece, né? A árvore faz com que as plantas, elas ficam com as folhas muito maiores, a planta cresce muito mais, se desenvolve e fica ainda mais bonita. Depois de colocar o suporte aqui dentro, eu vou amarrar ele delicadamente aqui para que as raízes escalem aqui nesse suportezinho. Lembrando, né, que se vocês querem que eu mostre como fazer esse suporte, vocês comentem aqui embaixo na descrição desse vídeo, nos comentários, né?
Olha só. Já dá pra dar um outro visual aqui, dar um up já pra planta. E agora vamos falar sobre alguns problemas que acabam acontecendo com a planta Pink Princess. E eu quero falar para vocês de algum tempo que eu observo essas plantas e cultivo plantas como a Pink Princess, né? Eu fiz algumas observações e eu pude notar que algumas coisas acontecem com o Philodendron Pink Princess. A primeira das coisas delas é quando que você rega a sua planta com água de má qualidade ou água com cloro, o que acaba acontecendo? Essa parte rosada aqui, assim, essa parte com pink, né, vamos dizer assim, que tem bastante rosa, né, ela fica mais sensível. Então, se você usar água com cloro, além dela causar essas manchinhas aqui brancas que vocês já estão vendo na folha, que ela já veio de um lugar onde ela estava recebendo água com cloro, ela acaba necrosando essa parte rosada, apodrece, cai fora. Por quê? Porque a água, o cloro, ele queima as plantas com folha variegata, que tem essas partes mais rosadas. Isso tanto eu observei na planta, na Pink Princess, como em outras plantas também que tem a variegação, né? Então, use sempre para regar as suas plantinhas, de preferência, a água da chuva. Nunca use água com cloro. Ai, Ângela, é tudo muito difícil. As pessoas, na verdade, quando cultivam planta, elas querem tudo para ontem, tudo muito fácil, né? E o cultivo das plantas é você pensar a longo prazo, né? Como que a longo prazo você vai manter a sua Pink Princess linda, maravilhosa, bonita, né? Então, primeira coisa delas é fazer o replante, é você usar um bom substrato, é você colocar um tutor sobre na planta, é você usar uma água de boa qualidade. Ah, e falando em água de boa qualidade, não vou deixar de falar, gente, do uso do borrifador, né? Existe uma coisa muito grande que eu vejo que as pessoas ficam lá toda hora, né, com aquele borrifador em cima da folha, né, ficam bem pertinho fazendo, botando o borrifador. Isso com o tempo acaba acontecendo que ela fica bem naquele lugar onde você todo dia vai lá, coloca o borrifador bem próximo assim à folha, fica machucado. É como na sua pele, se todo dia você vai lá e coloca um jato d'água no mesmo lugar, com o tempo a sua pele ela vai ficar mais sensível, ela vai ficar machucadinha aqui. E o que pode acontecer? Pode acontecer que vem pragas, pode acontecer N coisas, né? E a planta acabar ficando doente. Então, eu queria falar sobre isso também, né? Sem contar que eu observei que o uso do borrifador constantemente, né? Ele, então, acaba lesionando algumas plantas, né? Então, se você quer usar alguma coisa, use um umidificador ou um pulverizador. O umidificador, ele vai manter a umidade do ambiente e o pulverizador vai criar aquele efeito névoa, assim, sobre as plantas que também acontece na floresta quente e úmida, né? Então, isso que ela gosta, né? E aonde, então, agora que a gente já falou sobre alguns problemas comuns que acontecem, né? Quero falar mais uma coisa. Os surgimentos de cochonilhas e também de cochonilha de carapaça. Essas são pragas que ocorrem geralmente quando você tem falta de umidade nas folhas, né? Você não consegue manter o ambiente úmido. O que acontece? A planta não recebe a umidade suficiente, ela não recebe a aguinha da chuva, leva ela para fora de casa para tomar um banho de chuva. O que acontece? A planta ela fica sempre muito seca, né? E com o tempo as pragas elas vão ver que aquele ambiente é o ideal, né? Quente e úmido, né? Falta de umidade, né? As cochonilhas elas adoram esses lugares. Sem contar que elas também aparecem por falta de nutrientes, né, no substrato, falta de rega. Então, todas essas deficiências, estresse hídrico, fazem com que surjam cochonilhas também na Pink Princess. E como você vai regar o Pink Princess? Nessa que eu tenho tutor, eu vou regar o suporte também, né? Assim como regar bem o substrato. Pode aproveitar e molhar as folhas também. Aqui em casa, quando eu coloco elas lá, aqui fora, sempre, eu rego com a mangueira, que tem a água da chuva no reservatório, né? Então, como que você vai regar? Vou mostrar aqui, ó. Delicadamente você vai molhar todo o substrato, sempre girando bem a planta, porque dessa forma todas as partes das raízes elas vão estar recebendo essa água, vai aguardar escorrer embaixo a água. Olha só como escorre rápido. Não precisa drenagem, por quê? Porque o vaso é pequeno, o substrato é soltinho, é drenável e não tem necessidade nenhuma de colocar o tal do
da drenagem. Vai regar aqui também o suportezinho, né? Porque quando ela tá lá no mato, na floresta, também a água escorre através do tronco da árvore. Pode molhar bem as folhas assim, ó. Vai molhando, porque isso também vai deixar as folhas úmidas, né? Vai fazer com que ela cresça bem mais. Quando falta umidade na folha, a folha não cresce muito, né? Por isso que lá nas estufas elas crescem bonitas, porque tem sempre a mesma umidade. Mas na casa da gente não é assim, né? Então a gente precisa fazer esse papel de manter a planta, o substrato, com as folhinhas úmidas, né? Passar uma aguinha nas folhas também. Então tudo isso você vai fazer. Certo, pessoal? E ai, Ângela, como que você vai, como que eu vou saber quando regar novamente a minha planta? Não tem dúvida, gente. Existe vou falar para vocês um conhecimento muito antigo, milenário, eu ia dizer, que é a técnica do dedômetro. A minha avó já usava isso, hoje em dia só foi aperfeiçoado. E esse ensinamento eu vou passar para vocês, que vocês não vão errar mais na hora de regar a planta. Pega os 2 dedos, coloca na terra, vai sem medo, olha só, coloca dedo dentro, ó. Sai a poeirinha grudada, terra grudada, é porque não precisa regar. Agora, se o dedo sair sequinho, sem nada de terra grudado, é porque tá na hora de você regar a sua planta, né? Então, essas coisas que você sempre vai observar. Então, essa aguinha aqui, mostra bem de pertinho, assim, essas gotículas de água aqui, elas adoram. Então, isso que você vai fazer para elas, manter esse ambiente sempre úmido e com o substrato úmido, porém não encharcado. E agora eu vou mostrar para vocês aonde você vai deixar, qual o ambiente adequado para Philodendron Pink Princess. Vou colocar esse um aqui em cima da prateleira e esse outro aqui no chão que tem o suporte. O Pink Princess na sua casa, você vai manter ele mais longe da janela, sabe? É mais escondidinho, assim, que ele gosta bastante, ó. Quando tem muita claridade, ele faz com que fique as folhas opacas, sabe? Fica sem cor, assim. Pelo menos foi isso que eu observei aqui em casa durante o cultivo do Pink Princess. Se você gostou desse vídeo, se você gosta de Pink Princess assim como eu, não esqueça de deixar o seu like. Ele é como uma florzinha. Quanto mais eu recebo, mais feliz eu fico. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal da Flor de Camomila, que é de graça, não custa nada, e ative o sininho. Assim você será notificado de toda vez que a gente vai estar postando vídeo novo aqui no canal da Flor de Camomila. Se você ficou com alguma dúvida sobre o cultivo do Philodendron Pink Princess, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que será um prazer ajudar vocês. Tchau! Eu vejo vocês no próximo vídeo!